voz da nutricionista como uma voz de impacto sobre estilo de vida, por exemplo, não era algo muito, assim, muito presente, pelo menos não na minha percepção, que pode estar equivocada também. Mas eu acho que a percepção de que a alimentação é um item fundamental dentro do estilo de vida, o estilo de alimentação passou a ser considerado fundamental para melhor qualidade de vida, para maior tempo de vida, para controle de doenças, né? A gente tem várias doenças que são muito associadas à forma como você se alimenta. Então a gente tem infartos, AVC, né? Os derrames, você tem hipertensão arterial, diabetes, você tem obesidade, você tem uma série de questões ligadas à nutrição e ao estilo de vida associado a como a gente se alimenta. Por outro lado, a gente entrou numa fase de sindemia, né, que a gente consegue associar três questões complicadas, que é a mudança climática, a desnutrição e a fome e a obesidade, né? Me fala um pouquinho dessa associação, porque inclusive por causa dessa associação que eu aprendi a falar sindemia. Quando eu vi a primeira vez, eu nunca tinha ouvido a palavra, e não tem muito tempo, né? Fala um pouquinho sobre o que é essa sindemia que a gente está vivendo agora. Vamos lá. Esse termo da sindemia, né, que você traz para a gente, ele foi um termo que foi... Sindemia, na verdade, é um termo mais antigo, porque ele diz que quando a gente tem duas, né, ou mais epidemias que são concomitantes, que, na verdade, não só acontecem juntos, mas que tem uma relação causal também que se encontram, né? Então, a população é afetada ao mesmo tempo, mas a causa tem uma correlação muito grande. Então, isso que define, né, essa questão da sindemia. E em 2009, né, o Boyd Swinburne, que é um neozelandês, é um pensador muito famoso na nutrição... 2019. Ele, com um conjunto, né, de pesquisadores, fizeram um trabalho que foi publicado no Lancet, né, na revista científica, e que trazia esse conceito, então, da sindemia global. E ele trazia, então, nessa questão da má nutrição. E aí, quando eu falo em má nutrição, eu penso em todos os desfechos negativos de uma má alimentação. E aí, vou voltar um pouquinho no seu comentário, né, da sua mãe, da formação do nutricionista. O Brasil foi um país que até mais ou menos anos 70, 80, a nossa maior preocupação era o baixo peso, eram crianças desnutridas, né? A gente tinha foto de crianças com cachocor, com marasmo, né, que eram decorrência da pouca alimentação que havia no nosso país, da pobreza, né, porque, na verdade, é uma relação muito forte. E teve uma mudança muito grande nos últimos 30, 40 anos, né, tanto das doenças que nos afetam, como também de como está a alimentação no nosso estilo de vida. Então, voltando para o conceito da sindemia, né, cunhado pelo Swinburne, um coletivo, não foi só eles, mas ele é quem encabeça essa proposta, ele vai dizer que tanto a desnutrição, né, que hoje, por exemplo, no mundo, tem 800 milhões de pessoas que estão subnutridas, né, segundo dados da FAO. Se nós temos 8 bilhões de pessoas, chegando a 8 bilhões, nós temos 10%. 10% da população hoje está numa condição de subnutrição, mas subnutrição com impacto na saúde, não que esteja mal alimentada. A gente pode falar sobre isso mais para frente, né, que a FAO classifica. Então, a gente tem um contingente de pessoas hoje que tem essa questão, né, da malnutrição pela falta, mas hoje o contingente maior, né, que sofre dessa má nutrição é quem sofre pelo excesso. E aí a gente vai discutir sobre obesidade, sobre excesso de peso, sobre doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. E aí o Swinburne, nesse trabalho, ele junta, então, né, tanto a questão climática, que hoje nos aflige, e é muito difícil, né, quem não reconhecer a questão climática, só a gente perceber o mundo, como ele está alterando rapidamente a questão, e a alimentação. Então, tanto na questão dos desfechos, do que causa, ele fala que a gente pode ter soluções hoje que vão atuar, ao mesmo tempo pensando na melhoria das questões climáticas, na melhoria dos índices de obesidade e também garantindo que as pessoas consigam se alimentar com quantidade de alimentos. E uma questão importante, ele vai trazer várias questões nessa publicação dele, transporte, consumo, né? Mas todo mundo, né, esses 8 bilhões de pessoas do mundo, deveriam comer 3 vezes por dia. Então, a alimentação, ela tem um papel muito importante na produção desses alimentos que vai impactar na questão climática. Então, de uma maneira mais resumida desse processo, é isso. Tudo que a gente come, da onde vem,
como vem, como é produzido, né? Quando eu escolho comer o alimento A ou B, qual é o impacto climático que ele vai ter para a gente, né? Então, tanto na produção do alimento, como quando chega na minha casa, no lixo que gera. Então, ele vai dizer que tem uma cadeia aí da alimentação que pode ajudar a gente a ficar mais saudável e o planeta também ser mais resiliente, conseguir que a gente atravesse esse período que a gente está vivendo hoje de aquecimento global, que é importante também. Quando a gente pensa no aquecimento global, com frequência vem à nossa mente questões ligadas, vamos dizer, diretamente ao clima. Chuvas torrenciais com enchentes, locais de seca extrema. Como é que essa alteração climática interfere diretamente na questão da malnutrição, da desnutrição e do excesso de alimentos não saudáveis? Então, a alimentação, ela tanto ajuda a causar o aquecimento global, como também é altamente impactada por ele. Sim. Então, por Como exemplo... é que ela ajuda a causar o aquecimento global? Como ela ajuda a causar o aquecimento global? A maneira como os alimentos vêm sendo cultivados hoje. Né? Hoje, atualmente, o sistema global alimentar, ele privilegia, por exemplo, monoculturas. Né? Vamos voltar nas nossas aulas de geografia do ensino médio, né? Grandes plantações de monocultura, grandes plantações... O que é monocultura? Monocultura é quando, em uma grande extensão de terra, planta-se só um tipo de alimento. Soja, por exemplo. No Brasil, por exemplo, soja. O Brasil planta muito milho também, mas pode ser de trigo, né? Pode ser de cana-de-açúcar. Então, a monocultura, ela demanda que, na sua utilização, ela usa muita água, usa agrotóxico, né? Ela polui o ambiente que ela está produzindo e não produz os alimentos que a gente come. Porque nenhum de nós, né, no nosso dia a dia, come uma grande quantidade de açúcar que vem da cana, ou então milho, todas as refeições, ou soja. Então, esses produtos, eles vão ser usados em grande quantidade, ou para combustível, ou para alimentar os animais. E aí, o segundo ponto também, que tem uma discussão bem importante do aquecimento global, que é a questão da proteína animal. Né? Hoje, se eu como uma proteína de fonte vegetal, por exemplo, uma leguminosa, um feijão, eu vou consumir uma quantidade de água. Quando eu vou consumir a carne, por exemplo, a água que ela gasta para poder ser criada e produzida, ela é 10, 20 vezes superior à água que é feita, né, então, num quilo de feijão para 1 quilo de carne. E também os animais, eles geram emissão de carbono. Então, por um lado, né, o nosso sistema alimentar, ele está poluindo. E, por outro, ele sofre fortemente os impactos. Né? Quando uma região, por exemplo, tem a chuva maior ou menor do que deveria, do que estava acostumado, a plantação é a primeira que sofre. Né? O sul do Brasil, por exemplo, que é uma área que planta muito arroz, precisa de água. E passou por seca no último ano, por exemplo. Ou então lugares onde onde é mais úmido chove mais, onde é mais seco chove né? Então, quando essa troca do câmbio, né? E também o aquecimento. Quanto mais quente fica a atmosfera, muda o padrão no qual os alimentos são criados, né? E são cultivados. Então, tem que usar mais defensivo agrícola, mais agrotóxico, mais fertilizante, mais água. Então, isso também tem impacto no que se consome e na poluição. Então, a alimentação, né, o sistema alimentar, ele pode tanto ser causador ou ser também, né, sofrer as consequências. E, por um outro lado, a gente pode ter um sistema alimentar que ajude a evitar isso. Né? Então, a gente também pode fazer um contraponto, que é a proposta do Swinburne. Em relação à mudança climática, que afeta a plantação, no caso aí de enchentes e de secas, com isso, você produz menos. Quando produz menos, o custo aumenta. E o custo aumentando, as pessoas de menor renda não vão ter o mesmo acesso que teriam se o custo fosse menor, né? Isso mesmo. Que influencia, inclusive, na inflação, né? Os alimentos podem ter um peso grande na inflação. E o Brasil é um grande exportador de alimentos, né? Como é que você, que é estudiosa nesse tema, consegue... Vira e mexe, a gente diz que o Brasil alimenta o mundo, né? Como é que pode o que justifica a gente ter desnutrição no Brasil? É uma inequidade social suficiente para justificar isso? Então, o Brasil, ele é chamado, né, celeiro do mundo, mas a nossa maior produção de alimentos hoje é a produção, como a gente estava falando, né, de soja
ou de milho e cana-de-açúcar. Né? Então, os grandes produtores, né, os rurais, né, os grandes fazendeiros, o que eles plantam não são alimentos nos quais a gente consome no dia a dia. Então, essa é a primeira questão, né? O quanto que o que a gente... E junte-se a isso o que não é alimento, que é o tabaco também, né? 85% é exportado. Isso, né? Então, tem uma exportação muito grande e que vai virar ou ração animal, esses produtos, mas também vão virar a base dos produtos ultraprocessados.